Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Conversas na Adega. Para quem gosta do canal, pode subscrever, deixar likes ou deixar mensagens. O meu convidado de hoje é o Jorge. O Jorge é o arqueólogo da Câmara, não é de Arruda, mas já é praticamente um arrudense. Olá Jorge, tudo bem? Olá, boa noite. Obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. O Jorge nasceu em Braga, mas já está aqui em Arruda há 14 anos. Jorge, conta-me lá a tua infância, o teu percurso, o teu currículo académico. É verdade, eu sou um minhoto, nasci no Minho, fiz a minha vida escolar toda em Braga, nasci em Braga, sou bracarense de Gema, na cidade, nasci na freguesia de São Lázaro, vivi lá durante muitos anos, depois mudei para a freguesia de São Vítor, onde vivi até aos 19 anos e onde vive a minha família também. E em 2003 fui estudar para Tomar, saí como muitos jovens de casa, da minha terra, fui estudar para Tomar, fui para o curso de Gestão do Território e do Património Cultural, vertente de Arqueologia, já ia com o intuito de ir atrás da Arqueologia. E porquê a Arqueologia? Olha, nem sei explicar muito bem, foi sempre uma paixão que eu tive pela história, pelas coisas antigas, pelo património, sempre foi uma coisa que me fascinou, sempre que eu ia visitar um castelo com os meus pais, nas férias, e era sempre... Eu também vivia numa cidade que era recheada de património romano, não é? E eu quando era miúdo, andava muito pela cidade e assistia às escavações arqueológicas, era um período de muita movimentação a nível urbano, de obras, e eu assistia a muita coisa dessa, e foi isso também, talvez, que me puxou também o bichinho de ver os arqueólogos a escavar. E depois foste para Tomar e, entretanto? Fui para Tomar, estive lá 5 anos e depois vim para a Arruda, por acaso, muito por acaso, vim fazer um estágio. Na altura, no final do meu estágio, tinha duas opções, ou ia para a Itália, que era para onde eu estava muito próximo de ir, só que por vários motivos não me dava muito jeito, porque economicamente também na altura não era muito fácil, e surgiu, mas estive para ir para lá, mas entretanto surgiu uma oportunidade para vir fazer um estágio em Arruda dos Vinhos, com um projeto que me foi proposto, que depois não o desenvolvi, que era a Carta Arqueológica da Arruda dos Vinhos, e vim fazer o estágio de 6 meses e fiquei até agora, 14 anos. E o que é que leva alguém tão longe de Braga a ficar tanto tempo em Arruda? O que é que te seduziu aqui? Foi o projeto, foi as pessoas daqui, foi as amizades que arranjaste aqui? O que é que te fez ficar por aqui? Sim, foi Visto que chegámos a falar muitas vezes e tu dizias que tenho contrato mais um ano e depois vou-me embora, tenho contrato mais um ano e depois vou-me embora, e já passaram 14 anos e tu continuas, és um arrodense praticamente. É verdade. Sim, foi... O que é que fez ficar aqui? As coisas foram acontecendo, pronto, foram surgindo. Inicialmente eu estava aqui, eu vim aqui para trabalhar, vim aqui para desenvolver um projeto da tal carta arqueológica, que depois foi desenvolvido só bastantes anos depois. Eu quando vim para cá vim trabalhar para as linhas de Torres, que ainda para mais era uma coisa que me assustou, que era um período histórico que eu não tinha grande conhecimento e que não se estudava também com grande... Pronto, não se estudava muito, não era um período muito desenvolvido no âmbito de estudos. Fui gostando, fui-me apaixonando pelo território da Arruda, pelas pessoas, pelo trabalho, sobretudo. Inicialmente eu não escondo, inicialmente era o trabalho que me puxava e que me prendia à Arruda. Mas esse trabalho, fui descobrindo o território, fui descobrindo as pessoas e pronto, e eu sou, como tu dizes, sou praticamente um arrudense. Sou bracarense, com muito orgulho, claro. mas também já me sinto arrudense, também com muito orgulho, porque fui muito bem recebido. E qual é o potencial arqueológico de Arruda? Olha, Arruda é um território, apesar de pequeno, com um potencial muito grande. Arruda, concelho,
Mas sobretudo aqui a Ruda, Vila da Ruda, aqui a zona da freguesia da Ruda dos Vinhos. Situa-se numa zona de vale, uma zona bastante fértil, e temos aqui muitos vestígios de ocupação humana muito antiga, desde o período romano até mais antigo, a pré-história. A Ruda dos Vinhos, as zonas altas, falamos de Ranhó, Santiago, aquela zona mais montanhosa a norte e a oeste do vale, são zonas com grande potencial arqueológico, sobretudo pré-histórico. Temos 2 povoados que já têm sido escavados, que são 2 projetos em que eu também estou, praticamente desde o início, que é o Moinho do Custódio, a investigação que temos feito no Moinho do Custódio em Arranhó. É um projeto que eu tenho estado desde o início em conjunto com uma equipa, eu e Câmara Municipal, em conjunto com uma equipa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que também faz parte do meu percurso académico, que eu em 2016 ingressei na Faculdade de Letras para fazer o mestrado e terminei o mestrado. 2016 foi o ano que terminei, em 2013, peço desculpa, que ingressei no mestrado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, terminei e manteve-se essa relação com professores, com colegas, e juntamente também fizemos aqui um protocolo com a Câmara e temos trabalhado em conjunto na investigação arqueológica. Temos trazido investigadores nacionais e internacionais a explorar esse potencial que a Ruda tem em várias épocas, não só na pré-história, mas temos-nos focado muito na pré-história e no romano, mas tem potencial também noutros períodos cronológicos. Sim, e eu do teu trabalho eu conheço mais, e sendo um leigo em arqueologia, é o trabalho que foi desenvolvido nos fortes. Queres-me falar sobre o trabalho que foi desenvolvido nos fortes? Está como tu querias? Há muito mais ainda para descobrir? Diz-me, fala. Na arqueologia nunca está fechado. A arqueologia há sempre coisas novas a surgir. No caso dos fortes, foi um projeto que eu ingressei quando vim para a Ruda em 2008, no âmbito do meu estágio, que a Câmara da Ruda integrava e integra hoje em dia uma associação que começou com um grupo de municípios, uma plataforma intermunicipal dos municípios, de 6 municípios que têm património das linhas de Torres, um projeto financiado pelo mecanismo europeu de 3 países, do QE Grants, e esse foi o grande mote para essa revolução no património das linhas de Torres. Foi aí que eu trabalhei, e eu não trabalhei só em Arruda, trabalhei também no Forte do Alcaidão, no Sobral, estive lá 2 anos, foi essa a experiência também de trabalhar com outros arqueólogos e noutros territórios também que me puxou também o bichinho pelas linhas de Torres por um período mais recente. E este potencial, este projeto, como eu dizia, é um projeto que foi desenvolvido, foi muita coisa feita, muitos fortes foram restaurados, muitos fortes foram abertos ao público, mas há muito por fazer. Não nos podemos esquecer que são 152 fortes, apesar da Ruda ter um património muito mais pequeno que em comparação com outros municípios. Nós aqui temos 3 fortes, mas temos outro património que as pessoas só falam nos fortes, mas há muito mais para além dos fortes no património das linhas de Torres. Nós temos uma rede de estradas militares, que ainda hoje algumas ainda estão circuláveis, outras são abandonadas, outros são caminhos rurais, mas elas ainda existem, e que também é património que faz parte, porque ligavam todos os fortes uns aos outros, não é? E o sistema de comunicação era tão importante, porque uma mensagem tinha que passar muito rapidamente, tão importante como os fortes, não é? E as mensagens e as ordens tinham que passar muito rapidamente. E é esse o património que nós temos aqui das linhas. E enumera-me os fortes da Ruda, eu sei que é o da Carvalha. Temos o forte, os fortes são numerados. Se seguirmos a numeração lógica, é o número 9, que é o Forte do Cego. Depois temos o Forte da Carvalha, que é o forte maior daqui do concelho. Sim. O maior e que está no ponto mais alto, que é no Alto da Carvalha, cerca de 400 metros de altitude. E temos o Forte do Paço,
que era um forte, em 2009, 2010, 8, 9, 10, foram 3 anos em que tivemos uma intervenção nos fortes e nas linhas de torres, inauguramos também o centro de interpretação, foram 3 anos ali de vésperas do bicentenário das linhas que este projeto teve muito mais impacto e mais trabalho de campo. E só estes 2 fortes, o do Cego, que é propriedade particular, que é do Sr. Mário Gonzaga, e o Forte da Carvalha, que é propriedade do Exército, foram os fortes que nós fizemos intervenção. O Forte do Paço era um forte que estava mais escondido, que já tinha sido intervencionado, mas noutro âmbito. O Forte do Paço coincide com um povoado fortificado, foi construído no mesmo sítio, que é o povoado do Castelo. Sim. Esse forte já tinha sido intervencionado entre finais dos anos 80 até finais dos anos 90. Foram ali 10 anos de trabalhos arqueológicos no sítio arqueológico do Castelo e que se identificou também alguns elementos do forte. Nunca mais, desde 99, nunca mais houve intervenção nesse local, por vários motivos, também por ser privado, pois também não havia arqueólogo durante muitos anos. Pronto, e surgiu recentemente um projeto de voltarmos a mexer no Forte do Paço, para descobrir o forte e também para alargar o nosso conhecimento em relação ao povoado pré-histórico. E foi isso que nós fizemos em 2020, com uma equipa grande de alunos de licenciatura, mestrado, doutoramento da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Temos essa parceria que também já temos feito intervenções em anos anteriores no Moinho do Custódio, e o ano passado interviemos no Forte do Paço. Fizemos algumas descobertas, mas ainda há muito para descobrir. Utilizamos novas técnicas de detecção remota com um sistema que é o LIDAR, através do drone. De um drone com infravermelhos conseguimos detectar estruturas que estejam tapadas por vegetação ou até enterradas, e temos feito também esse trabalho. Pronto, mas ainda há muito para fazer. Eu sei que muitas vezes as pessoas, quando veem o trabalho da arqueologia, pensam e esperam ver coisas feitas em pouco tempo, mas isto é um trabalho que demora muito, é muito demoroso, não é? Desses fortes todos, o que eu conheço melhor é o Forte da Carvalha, e achei engraçado porque o trabalho foi muito bem feito, mas depois achei que, não sei se concordas comigo, houve um bocadinho de falta de manutenção. A última vez que eu lá fui havia muita vegetação, que aquilo estava tudo limpinho, tudo cortado, e agora é difícil conservar e manter limpo e isso tudo, ou há algum projeto para tentarem manter as coisas limpas? Porque a última vez que lá fui havia muita coisa que já estava tapada por vegetação novamente. É difícil. É mais difícil a manutenção depois? Este tipo de sítios que são ao ar livre e que estão num ambiente natural, não é? É normal que a vegetação cresça com muito mais facilidade. E há aqui técnicas que nós utilizamos que nós nem sempre, nós não podemos andar sempre a fazer uma manutenção constante, claro, não é? Porque nós podemos cortar e depois os meios também não temos meios suficientes, então temos que fazer essa gestão e saber gerir, passo a redundância, saber gerir esta situação da manutenção dos fortes. São sítios que estão ao ar livre, são sítios que é normal que a vegetação tem períodos certos de corte. A vegetação muitas vezes cresce mais descontrolada, sim, mas pode-se melhorar muita coisa, como é óbvio, claro, não é? Agora, eu gostava de chamar a atenção para uma outra situação que para mim é muito mais grave, que é o vandalismo, sim, e a má utilização do património destes sítios. E o Forte da Carvalha, tu conheces bem, é um sítio que sofre muito de vandalismo. Então, exatamente, é um sítio que tem mais visitantes, também é mais acessível. Sim.
Temos agora criado um parque e um baloiço e as pessoas vão lá mais. Mas aquilo também é das pessoas, é nosso, é de todos, não é da Câmara. A limpeza, sim, a limpeza deve Pronto, ser exatamente. A Câmara tem a obrigação de fazer a manutenção. Mas as pessoas mas têm também que preservar também limpo. parte da nossa consciência também e das pessoas. E eu tenho visto, e nós temos, o vandalismo não passa só pelo lixo que é deixado no chão, muitas vezes. É a vandalizar as placas, a sinalética. Eu vejo muitas vezes veículos de todo terreno, continuo a ver, e era um problema que nós tínhamos em 2009, 10, andámos a fazer campanhas de sensibilização porque os fortes eram pistas de todo terreno e felizmente com visitas que fizemos, passeios com grupos de BTT, conseguimos sensibilizar as pessoas para a beleza dos fortes e para o interesse dos fortes, que as pessoas podem ir lá de jipe num passeio, mas não precisam de entrar lá dentro. Claro. Pronto. Mas, infelizmente, nós continuamos a ver não estes grupos organizados, mas pessoas individuais que gostam de ir ao forte e entram lá ainda com veículos de todo terreno, com Moto 4, e andam em sítios que não deviam andar, como é óbvio. E isso traz grandes problemas e um acréscimo também de custos de manutenção também ao município, não é? Diz-me uma coisa, sei que vocês fazem visitas, que o município organiza visitas guiadas ao património. Diz-me qual é que são os pontos que vocês focam mais dentro do património arqueológico da Ruda dos Vinhos. Do património arqueológico temos focado mais nos fortes, das linhas torres, que é o que temos visitável, porque todo o outro património arqueológico que nós temos está identificado, mas grande parte não está visitável. Sim. Não está visitável. Mas nós tentamos... E esse património, fala-me de que património é que é além do Moinho do Custódio? Temos muitos sítios arqueológicos identificados. Com a Carta Arqueológica que foi publicada em 2017, foram publicados cerca de 40, 41. Hoje em dia já são alguns mais, sobretudo aqui na zona, no Centro Histórico da Vila, que tem também também tem tido grande movimentação arqueológica. Temos um sítio que em 2012, junto à igreja, a necrópole da Nossa Senhora da Salvação, em 2012 eu ouvi falar nisso e gostava que me falasses disso. Havia um cemitério ao lado, cemitério, certo? Sim. Todas as igrejas tinham um cemitério. É o Campo Santo à sua volta. Aquele cemitério teve uma ocupação da Idade Média, século XII, XIII, até ao século XIV, XV, XVI, por aí, talvez um bocadinho mais tarde. Pelo menos foi o que nós conseguimos identificar na altura. Porque também foi a escavação que nós fizemos foi uma escavação no âmbito de uma obra, uma escavação de emergência e salvaguarda, que foi feito no âmbito de uma obra de repavimentação e a nível de esgotos e de águas pluviais na zona histórica da vila, requalificação, estava-me a faltar a palavra, e nessa obra foram descobertos ali uma série de sepulturas e de esqueletos que estavam ali sepultados, pronto, como eu disse, num período da Idade Média até ali 1400, 1500, 1600, por aí. Mas não estava muito à espera que se encontrasse aquilo, que a obra depois acabou por a obra continuou. Sim. E demorou um bocado mais tempo. Teve cerca de 9 meses parada. Mas estava à espera de encontrar... Nós já estávamos à espera de encontrar, precisamente por ali ser um sítio em que já se esperava, por ser uma igreja, porque sabíamos que à partida existia ali um cemitério. Não esperávamos, se calhar, encontrar tantos num espaço tão pequeno. Pronto, isso que nos levou ali a um trabalho arqueológico de 9 meses, cerca de 9 meses de trabalho, entre janeiro a setembro, mais ou menos. Foram 9 meses de informação também sobre a Ruda que nós fomos recolhendo. Claro. E a coisa mais engraçada é que, para além do cemitério,
nós encontramos vestígios de outros períodos mais antigos, sobretudo do romano, o que nos leva a crer que ali existiu, com certeza, um povoamento romano, mais antigo cemitério, que foi destruído posteriormente para a construção do cemitério. E depois de todo o núcleo urbano que nós conhecemos. Hoje também, recentemente, também andamos em obras ali no edifício da antiga Câmara, da antiga posto de GNR também, o edifício ao lado da igreja. Onde temos o relógio, não é? Onde temos a torre do relógio e o sino, que ainda hoje funciona, e o sino, que é um elemento do século XVI, que está ligado também intimamente com a independência enquanto Conselho da Ruda, que é o sino da Casa da Câmara, está datado, tem lá a data, tem o nome dos vereadores que no século XVI mandaram construir o sino, e ele ainda está funcional, ainda funciona, ainda existe, e esse edifício é um edifício também com muita história. E nós fizemos sondagens arqueológicas. Mas foi construído para ser uma Câmara Municipal. Foi construído para ser Câmara Municipal, mas foi construído em cima de alguma coisa que nós já encontramos alguns vestígios, mas ainda não conseguimos perceber ao certo o que é, mas que temos vestígios de várias épocas. E os mais antigos são vestígios romanos, o que nos vem aqui dá mais consistência às teorias que em 2012 foram formuladas em relação a uma ocupação romana significativa nesta zona do centro histórico da vila. E os materiais que nós recolhemos, que agora recentemente nos trabalhos de acompanhamento à obra, tivemos que fazer rebaixamento de pisos e temos recolhido materiais. O sítio foi destruído, algum sítio que existia ali já foi destruído, mas ainda temos. E foi construído em cima, houve ali remodelações ao longo dos tempos. Há ali vários períodos de ocupação. E o mais antigo que nós temos é romano. Também temos ali significativo da Idade Média, sobretudo o período cristão. Também islâmico, mas o período cristão também temos ali alguns vestígios significativos. Pronto, e até o mais recente, século XVIII, XIX e até o século XX. Sim, mas aquilo também depois eu lembro de aquilo ser um quartel da GNR, certo? Certo. E a parte de baixo já tinha duas... Como é que se chama aquilo? Onde se prendiam as pessoas. Exatamente, as celas. Exatamente, que ainda se conservam. Sim, e essas celas vêm de que altura? Muito provavelmente o edifício que nós conhecemos hoje em dia foi feito nos finais do século XIX, mas o piso de baixo muito provavelmente faz parte do edifício original do século XVI. Sim, o que quer dizer que a Câmara Municipal tinha uma cadeia por baixo. Tinha. E isso existia em todo o país, era a configuração das câmaras municipais, dos edifícios e também era o poder do presidente da Câmara na altura, não é? do regedor, era também prender. E as câmaras tinham esse edifício. E nós temos aquele edifício, a cela, uma das celas, ainda se conservou até a funcionar enquanto cela até 2005, salvo erro, a altura em que o edifício foi abandonado e a GNR saiu dali. Eu creio que 5, 6, 7 por aí. Diz uma coisa, por cima daquilo tudo e lá no cimo, quando se passa ali as cataratas da Verruga, existe um sítio que chamam a Forca. Teria alguma coisa a ver mesmo existir ali uma forca? A tradição oral diz que sim. Diz que existia. Não há vestígios arqueológicos. A tradição oral e algo que passa ali que se chama o Beco da Amargura e as pessoas que eram julgadas ali em frente desse edifício e depois chamava-se Beco da Amargura porque as pessoas que eram condenadas à forca passavam por esse beco. Sim, será? A tradição oral diz que sim. Há alguns documentos históricos que apontam para isso, que ali num determinado momento o Alto da Forca serviu como zona de forca. Pronto. Mas nós sabemos que existia um pelourinho. E o pelourinho estava localizado na vila, dentro da vila,
Provavelmente, há várias hipóteses onde se aponta a localização do Pelourinho, mas provavelmente mais próximo da Câmara Municipal seria o mais provável. Onde é não é? hoje a Câmara Municipal? Não, a antiga. Municipal. Sim, no Sim, meu essa entender, do mas há vários sítios, Sim. há relatos nos finais do século XIX e inícios do século XX que apontam a localização do Pelourinho para mais próximo da Câmara Municipal e dali da zona do Hospital da Misericórdia, mas não há provas, nem provas e nem vestígios arqueológicos até ao momento que nos possam. Só sabemos isso pelos relatos, pela tradição oral e por alguns documentos que existem com algumas referências, mas coisas muito pouco certas para apontarmos a localização. Mais algum ponto de grande interesse que tu Sim. queiras enumerar? Eu sou suspeito para falar, porque da arqueologia há vários pontos de interesse. Temos também em Arranhó, para além dos povoados que já falei, o Forte do Pácio do Forte do Cego, o Forte do Pácio Moinho do Custódio. Temos também em Santiago dos Velhos vestígios deixados também pela Ordem de Santiago, nomeadamente a igreja e alguns vestígios que ali temos também do período romano, em zonas onde há água, e ali a zona de Santiago, ali a zona mais baixa de Santiago, é uma zona com água, terrenos férteis, também há ali grande ocupação romana, que também temos alguns vestígios romanos. Como eu digo, há muita coisa que não está à vista, mas nós conhecemos e sabemos que elas existem e que porque a Ruda, vejamos, no tempo romano, em época romana, a Ruda fazia parte de um vasto território que pertencia ao município de Olicípio, de Lisboa. E esse território ia de Lisboa, o município, que podemos chamar município, não é concelho, mais aproximado do concelho, ia desde a zona de Sesimbra até aqui a Ruda, Alenquer. Era um vasto território muito grande. E aqui, esta zona, abastecia-se, os arrabaldes de Olicípio, as vilas à volta, abasteciam sobretudo a grande cidade, não é? E não só de Olicípio, mas outras cidades aqui próximas, com alguma importância. A Ruda, estamos aqui numa zona privilegiada, estamos a norte de Lisboa, de terrenos férteis, boas vias de comunicação, como é o Rio Grande da Pipa, que na altura teria muito mais caudal e seria navegável. Estamos aqui à entrada do que nós chamamos o interior da Península de Lisboa, da Extremadura. Estamos mesmo aqui na entrada, em zonas que havia muita produção de vinho, como Dois Portos, a Runa, e os produtos eram escoados por a Ruda para depois para o Tejo. E a Ruda seria uma grande zona de passagem, e por isso nós temos muitos vestígios de romanos, sobretudo aqui no concelho, no território da Ruda, no concelho, que tinha essa importância, que fazia parte da região que abastecia de vinhos e produtos hortícolas, sobretudo a cidade de Lisboa, o município, a cidade que pertencia aqui a Ruda, o município de Olicípio. Estás a trabalhar em algum projeto hoje em dia aliciante? Nem por isso? Estou a trabalhar em muitos, felizmente. Estou a trabalhar num projeto que é o Lisboa Romana Felicitas Iulia Olicípio, que é um projeto também intermunicipal, que abrange, que integra, a Ruda integra este projeto com mais 20 municípios, se não estou em erro, na margem sul e norte do Tejo. Incluindo, para além dos municípios que estão aqui a fazer um trabalho, um grande esforço em promover e investigar e divulgar o seu património romano, temos universidades, temos empresas privadas que, dou um exemplo, por exemplo, de hotéis em Lisboa, que têm património que em alturas de obras foram encontrados vestígios romanos e que hoje em dia eles investiram e puseram isso ao público, abriram ao público também, e está integrado no próprio hotel, nos hotéis. Eu dou o exemplo do hotel, como há outros. Lembro-me também da sede do Milênio BCP, entre outros, até outras entidades e empresas mais pequenas.
Pronto, e é um conjunto de muitas entidades que têm estado a desenvolver este projeto, que para mim também é bastante aliciante. Outro projeto que também estou integrado é a Rota Histórica das Linhas de Torres, também estou integrado num outro projeto intermunicipal que é de estudo e classificação dos moinhos do Oeste, que também é um património que está um pouco esquecido e que é o único na Europa, apesar de haver muitos moinhos, até na Holanda, sim, mas o nosso tipo de moinhos, e isso tem sido estudado e debatido em várias conferências europeias, os moinhos do Oeste têm características únicas e que são diferentes dos famosos, por exemplo, moinhos holandeses. O princípio é o mesmo, mas o tipo de construção são diferentes, eram feitos de outra maneira. Estou nesse projeto, também estou integrado em muitos projetos que agora até estou a esquecer, mas pronto, são os grandes projetos e que me motivam. Pronto, e este protocolo que nós continuamos a ter, nós, município, continuamos a ter com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em que temos estado todos os anos a investigar os povoados, fazer escavações nos povoados fortificados aqui do Concelho, o Moinho do Custódio, o Forte do Paço, são projetos para continuar, porque não é num ano ou dois de escavação que nós conseguimos. Nós retiramos apenas um bocadinho nestes, são 5 anos quase de trabalhos nestes 2 sítios, mas pouco, né? É muito trabalho, mas é um trabalho de paciência, ainda há muito trabalho por fazer. Pronto, e estou também integrado a fazer parte de projetos de conservação do património local, de conservação, divulgação. Pronto, é este. São muitos projetos que eu estou envolvido e são muitos projetos aliciantes e que, como se vê pela forma que eu falo, o entusiasmo é muito. Entusiasta da coisa. Olha, Jorge, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Bel. Obrigado por nos dares mais um bocadinho da Ruda a conhecer, daquela parte que a maioria de nós não conhecíamos. E quem sabe um dia vens-nos cá falar de mais coisas. Sim, obrigado por teres vindo. Obrigado, Arthur.